para comprovar a propriedade. Vamos lá. Esse mapa pretendia mostrar quanto mais escuro, maior o percentual de terras devolutas. Né? Aquele marrom mais escuro, mais de 65% da área do município é devoluto. Vamos lá? Né? Aí o Tocantins, o azul quer dizer o seguinte, que o cadastro do INCRA, a soma da área cadastrada é maior do que a área do município. Né? Ou seja, são os beliches fundiários. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E aí é que mora o perigo. Uma parte expressiva das reservas legais são esses andares aí. Ou seja, elas não existem. Elas não existem. Porque os cartórios, uma parte significativa dos cartórios de registro imóvel não tem idoneidade nenhuma no Brasil. Vamos lá? Bem, aí a ideia era mostrar em todos os demais estados, né? Pode ir. São Paulo também tem, devoluta, né? Pode ir. Minas, pode ir. Bahia. O Piauí, vocês veem que essa área aqui é a área da soja lá no Piauí, né? Pode ir. Essa é a área da soja do Maranhão, esse é o município de Balsas. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Então, vocês veem que em todo o país, não é? Essas terras devolutas estão aí e essa é a questão central. Ou seja, não é possível a legalização dessas propriedades. Então, na realidade, não é possível, não é, se construir um código florestal que possa ser eficiente e eficaz. Não é possível, porque uma parte vai ficar fora, né? Não vai ser possível a ação. Aliás, isso já acontecia nas ações durante a gestão da Marina, quando o IBAMA fazia as ações fiscalizatórias, aí chegava lá e quem era o proprietário? Não era o cidadão que estava desmontando. Não é? E lá na Amazônia tem uma máxima, né? Diz que todas as fazendas griladas chamam-se União, porque aí quando chega o fiscal do IBAMA é terra da União, da fazenda União. Bom, vamos lá. Bem, alguns exemplos de municípios, só para ilustrar, né? Araguaína, no norte do Tocantins, tem 38% mais títulos do que terra. Não é? Eu fiz um trabalho para o Ministério do Meio Ambiente para criar uma unidade de conservação em Luciara, no Mato Grosso. 70% dos títulos de propriedade, não é? Nunca, os proprietários nunca foram lá no Luciara abrir sua fazenda. Nunca. Desses 70, metade usa para hipoteca. Não é? Usa apenas o título para hipoteca. E a outra metade para sonegar o imposto de renda através da cédula G. Não é? Ou seja, não é? 30% só tinha a propriedade lá. Isso mostra que uma parte expressiva, não é, desses proprietários de terra, como o Estado brasileiro não tem órgão nenhum para fazer o controle do território e da propriedade, não é? Nenhum órgão, nem cartório, nem INCRA, não é? Então não há possibilidade, não é, de qualquer legislação ser eficiente ou eficaz como isso. Depois falo mais. Obrigada. Ora, eu como o que me foi repassado era do Código Florestal à desregulação ambiental. Então deixei o Código Florestal para meus colegas, sabendo que são muito competentes, hein, mais do que eu sobre o assunto, para um pouco abrir a discussão para além do Código Florestal, colocando o Código Florestal como um momento de uma trajetória, de uma história que começou faz tempo e que vai continuar e que com certeza não vai no sentido de mais regulação. Bom, a regulação ambiental, a regulação é o papel de um Estado, de fazer a mediação entre a sua base natural dos recursos e a sociedade. Ele regula isso em função dos interesses da sociedade. Seria isso o papel de um Estado democrático.
Portanto, então tem a ver com direitos, né? Tem a ver com algo que vai além de interesse particular, mas direitos do conjunto da sociedade. Né? E agora isso se encontra evidentemente com a forma de capitalismo mundial que a gente encontra hoje, em que um avanço tremendo sobre o território, né? Território do capital, né? Que vai avançando, se apropriando, mercantilizando a vida, a natureza, todos os espaços, aos poucos se apropriando. Então, essa combinação da nossa trajetória histórica junto com o capital mundial, né, que está nos estrangulando e colocando, no fundo, todos esses problemas. Mas a coisa não começou então de hoje. Para não voltar demais no tempo, vamos pensar a desregulação com a lei dos cultivares e a lei do melhorista. Historicamente, as sementes da agricultura foi produto de um fruto ao longo dos séculos, dos milenários, né, dos camponeses, né, e inclusive cruzando através do mundo, né, e aos poucos melhorando. Bem, isso é um problema, hein, quando as grandes multinacionais entram e agora vão ter um concorrente. Então, aos poucos, vai se estrangulando os direitos do agricultor. Né? Ele tem ainda o direito de plantar as suas sementes, de colher, de cambiar, de trocar, mas já o seu direito de vender essas sementes já começa a ficar estrangulado. Na França, por exemplo, é estritamente proibida a um camponês de vender semente. Ele não tem direito de comercializar, mas de jeito nenhum. Aqui ainda tem algumas brechas, por enquanto. Bom, por quê? Porque ao mesmo tempo, então, desregulação também quando chegamos aos transgênicos, como foi mostrado aqui. E desregulação no sentido que nós vemos um centebio sistematicamente ao serviço de certos interesses. A última disputa foi em relação ao feijão transgênico da Embrapa. E não é uma disputa pequena, porque mais de 70% do feijão é produzido pelo agricultor familiar. E a polinização se faz pelo vento, etc. Então você teria que ter barreiras. Tem experiência que mostra que a 2 quilômetros se o feijão crioulo adaptado, que pode se adaptar a mudanças climáticas a certos períodos, enfim, que o pessoal trabalhou muito bem, esse a 2 quilômetros pode ser contaminado e acabou o feijão camponês, o feijão crioulo. Então não é uma pequena disputa. E evidentemente, como se viu em relação à soja, no começo se facilita, mas depois de um momento diz, agora vocês vão pagar. E o pessoal, agora tem que pagar. E já sabemos que o glifosato já não faz sempre efeito, então agora a Monsanto inventou um segundo agroquímico e tem que comprar. Então, essa é a engrenagem. O licenciamento ambiental. Todos nós acompanhamos a questão Belo Monte, vai ter um simpósio quinta-feira de manhã sobre Belo Monte, onde ficou muito claro essa história, que não são alguns peixinhos que vão impedir as usinas do Rio Madeira, nem alguns masrãs a perimetral do Rio de Janeiro, nem no Rio Grande do Sul, não me lembro que bichinho era, etc. Mas, enfim, então vai se facilitando. Então, tínhamos uma legislação ambiental que sistematicamente é ignorada, não só ignorada, mas se diz que ela não vale. Quer dizer, o próprio governo está dizendo isso não vale. Então, essa pressão enorme, não só sobre o rural, mas se a gente olha no Rio, a TKS, a ThyssenKrupp CSA, que é a maior metalúrgica da América Latina, que se facilitou o licenciamento de um modo vergonhoso, e agora o Mink tem que assinar, porque disseram, ou você assina ou dança, e acho que ele não quer dançar, suponho, então vai assinar. Quer dizer, ao arrepio da lei,
E, inclusive, então, com perícia de sectores da Fiocruz instados, pressionados para ele ir lá para dizer que não é tão ruim assim, etc., etc. Então, estamos nesse ambiente onde sistematicamente se diz que o desenvolvimento não pode ser freado pelo licenciamento. Mas que desinteresse, que licenciamento? É claro que sempre mais são grandes companhias, grandes interesses multinacionais. Está saindo esses dias, eu peguei isso na internet, pesquisadores de Lausanne, 3 pesquisadores, graças aos supercomputadores, colocando na panela uma série de dados, chegaram a um núcleo de 1.318 empresas no mundo que têm interligações entre elas. Mais de 20 interligações são 1.380. E disso extraíram 147 empresas intimamente interrelacionadas e que controlam 40% da riqueza total desse núcleo de 1.400 empresas. E essas 147 empresas são, na sua maioria, o quê? Bancárias. É o capital financeiro. Então, se você olha o que tem por trás do licenciamento ambiental, o que tem por trás de sectores como o Bunge e outros muito interessados por essa facilitação do Código Florestal, você vai encontrar o quê? Algumas dessas 147 empresas no mundo. Então, não é uma visão conspiratória. Inclusive, os autores dizem, olha, não dá para imaginar os 147 se juntando numa sala fechada e dizendo, vamos dominar o mundo. Mas, objetivamente, essas ramificações mostram como se cria um ambiente em que estamos nos colocando na mão das empresas. Os TAC, não sei se tem aqui promotores na área judicial. Veja como os TAC, os termos de ajustes de conduta, tomam o lugar da lei. Não se respeita a lei, não se respeita o licenciamento ambiental, não se respeita direitos humanos, não tem problema, então vamos fazer um TAC. Só que o TAC é um acordo de cavalheiros. E você já viu uma grande empresa ser cavalheiro? Não é? Então, vai fazer o TAC, porque quer escapar um processo eventual, vai aporrinhar, etc. Então, vamos fazer um TAC, e o TAC, meu Deus, será cumprido quando? Aliás, isso vale talvez mais, inclusive, de empreendimentos públicos, municípios, estados, até do que empreendimentos particulares. Nós temos a Anvisa. A Anvisa é um setor respeitável do Ministério da Saúde. E que dominava, quer dizer, que definia todos os produtos agrotóxicos autorizados, etc., acompanhava, monitorava. O setor agropecuário, o agrobusiness, não cansou de tentar diminuir o poder da Anvisa. E conseguiu. Conseguiu reduzir o sistema de registro, agora é simplificado, facilitado, e conseguiu retirar dele o poder de acompanhar mais de perto e de fiscalizar. Os agrotóxicos beneficiam de redução de impostos, de alíquota de ICMS de 60%. Em certos estados tem isenção total de imposto. Então, aos poucos vai se facilitando, e enquanto tem imposto sobre o feijão ou arroz, evidentemente, mas sobre agrotóxicos não. Então, aí também vemos como se abre o campo sempre mais para as empresas. As florestas nacionais são objeto de concessão. Podemos dizer, bom, é verdade, o Estado não consegue dar conta e gerir as áreas de conservação, as florestas nacionais, então vamos possibilitar que empresas tenham uma concessão de uma floresta para a sua exploração sustentável. Bem, visto isoladamente, poderíamos dizer, tá, tudo bem, mas quando você vê isso dentro de um conjunto, aos poucos, onde vai se perdendo o poder de regulação, onde o Estado e a sociedade perdem
o senso do que é o bem comum. Então você diz, isso faz parte de algo que vai aprofundando. Então o Código Florestal tem que ser visto assim. Essa aliança entre setores governamentais, o latifundiário, o agricultor, que vem dessa tradição de 500 anos de ignorância, e também esse mundo do agrobusiness multinacional, porque até agora não entendi nenhuma dessas empresas, eles ficam tranquilos, mas sabemos que eles estão aí por trás, com dinheiro e tudo, para que nada mude. Então, é isso o quadro no qual estamos hoje. E o sério é porque, como eu acabo de colocar, o Estado, ou ele se coloca em nome do desenvolvimento, então temos que deixar passar isso, o pensamento da Presidente, graças ao desenvolvimento, eu posso fazer o Bolsa Família. Então, de que vão se queixar? Porque é graças a isso que estamos tirando milhões de pessoas da miséria e da pobreza, que agora a classe C e D pode consumir. Então, é isso. Vai colocar pobreza versus meio ambiente. O Dom Erwin Kloster, lá o bispo de Altamira, foi a Brasília para uma reunião com o Lula. Um alto funcionário lá da Eletrobras disse, bem, mas olha, tem algumas milhares de pessoas que têm que se sacrificar pelo bem do país. Então a impressão que se tem através disso, e o Código Florestal então vai ter seu papel importante nisso, porque vai varrer do mapa, graças a essas tramóias que foram colocadas aqui, mais populações tradicionais, povos indígenas, pequenos produtores, mas o que fazer? Eles têm que ser sacrificados no altar do desenvolvimento. O Brasil acho que está sendo original, que vai poder seguir seu caminho de desenvolvimento próprio, mas na realidade está profundamente involucrado, envolvido na visão, na perspectiva mundial do mercado. Eu vi essa entrevista, professor da Universidade do Texas, onde dá aulas de direito e assessor de muitos presidentes dos Estados Unidos, diz época. Esse senhor diz que o Estado Nacional será substituído pelo Estado-mercado. Então, o que nós falamos, o Fiore já faz 7, 8 anos tinha escrito um artigo dizendo, e retomando John Williamson, dizendo que a política começa quando acaba o mercado. Quer dizer, não há mais discussão, porque há um só mercado neoliberal, entre aspas, mundial, e não se discute. Portanto, o Estado tem que dar espaço e facilitar para ele. Agora, uma vez que isso está resolvido, depois pode entrar a política. Bem, ele vai mais longe, dizendo que, olha, sim, o Estado ainda vai ter algum papel de segurança, de polícia e de lei. Legislar, fazer a segurança e a polícia. Acabou. O resto é o mercado. Agora, o mercado o quê? O Estado-mercado, ele que vai dar as cartas. É o máximo, isso deve ser um intelectual orgânico do Tea Party, do Partido Republicano, evidentemente, mas é significativo que a época acha, aliás, não é nada de extraordinário nisso, quando ele acompanha o Globo, mas é significativo que estão dizendo, olha aí o que se prepara. E, efetivamente, esse quadro, onde estamos assim, uma coisa bem nossa, Código Florestal, Amazônia, não só Amazônia, também querem eliminar as áreas úmidas, querem eliminar os manguezais e por aí vai. Então, é o conjunto dos nossos ecossistemas que está em questão. Mas essa questão nossa, na realidade, não é uma questão nossa. É um desafio hoje que está colocado para o mundo. E aí,
às vezes eu vi as ciências duras se pronunciar, eu vi em relação ao Código Florestal pronunciamento da SBPC, Academia Brasileira de Ciências. Imagino que seja mais fácil para ele se pronunciar do que para as ciências sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, quando se olha o que está acontecendo, não haveria pronunciamento das ciências sociais a fazer? A reflexão, não só filosófica, mas sociológica, sobre o nosso país, sobre o Brasil, sobre o futuro, deveria ser objeto de algo mais profundo. Eu sei que é mais complexo, sempre mais complexo, o que estou simplificando enormemente aqui na minha fala, evidentemente. Mas não haveria uma reflexão mais profunda a fazer, porque o que está em jogo no Código Florestal, manifestamente, é um sinal a mais de uma mudança profunda do papel do Estado. E é grave num país em que não chegamos ainda à democracia, em que minorias, milhões e milhões de pessoas ainda não têm sua cidadania reconhecida. Então é muito grave, porque nós ainda precisamos de Estado, nós ainda precisamos do público. Então, eu acho, é uma questão, e penso que seria muito interessante, não sei, tem alunos por aí, não sei se todos já têm seu objeto de tese já escolhido, ou de dissertação, etc., ou os professores, mas penso um pouco entrar nesse campo aí, o campo de fazer essa reflexão. Não acho que é uma questão aqui de ambientalista, não é. É uma questão de sociedade que estamos colocando aqui, é uma questão de futuro, tá? Obrigado. Eu acho que está feita a provocação, vou passar assim, imediatamente também para o debate, antropólogos, sociólogos. Acho que o próprio espaço da Ancortes, o fato de a gente ter tido, pronto, uma sugestão da diretoria para que essa sessão especial é bastante revelador de que nós estamos aí abrindo um caminho para encararmos esse tema não como um tema ambiental, mas vou aqui, umas 3, 4, a gente faz uma rodada, né? É um tema que está nos preocupando, né? De máxima importância, que acho que toda a sociedade brasileira deveria estar discutindo. A SBPC está tomando posição assim, bem forte também em relação a isso. Acho que outras associações científicas deveriam ser muito mais presentes nesse debate, né? Agora, eu queria retomar ainda a fala do Pierre, porque eu acho que toda a exposição sobre o Código Florestal nos remete a essa questão da relação entre Estado e mercado, porque é difícil entender como se dá esse processo. Vocês estão acompanhando, eu acho que foi muito claro a exposição de vocês, toda essa preocupação, né? De ver como que há uma espécie de uma impotência da sociedade civil, mesmo que haja manifestação, a sociedade organizada esteja pressionando também no outro sentido, né? Eu acho que é uma fragilidade muito grande, quase que assim uma impotência mesmo em se ver que é difícil reverter esse processo, que há uma desregulamentação. Essa desregulamentação, aí nós estamos examinando o Código Florestal, mas ela está presente nos territórios, por exemplo, a questão dos territórios indígenas, territórios quilombolas, a pressão que vem de fora da terra indígena, mas que também vem de uma maneira institucional, legal. Então, quer dizer, por vários ângulos se observa uma fragilidade de toda a construção de instrumentos legais, de procedimentos, de medidas que foram tomadas pela sociedade a duras custas, não é? Ao longo desses 12, pelo menos dessas duas décadas, últimas décadas, sobretudo com relação à questão ambiental. Então, eu queria voltar a essa questão do Pierre pelo seguinte: isso também me inquieta, porque eu acho que há uma mudança na relação do Estado com o mercado.
E eu acho que as ciências sociais agora talvez estejam começando a ter mais clareza, mas nós temos muito pouca pesquisa para entender a elite, para entender como se constrói essas novas formas de dominação das empresas no mundo de hoje, como é que elas, lidando com as crises do capitalismo, elas tendem a reforçar o poder sobre a sociedade civil, sobre o Estado, né? Então, eu vejo também que há uma mudança na relação Estado e mercado e um aumento de tensão, não é? sobre os territórios. Então, aí quando você colocou o mapa, né, das terras devolutas, coisa e tal, você vê que esse mapa, por exemplo, me lembrou um mapa de terra, das terras devolutas. Onde é que a maior parte está? A maior parte está na Amazônia. Onde é que está a maior terras agriculturáveis no mundo, na Amazônia? Então, a pressão das empresas, ela é muito grande e não é uma pressão nacional, é uma pressão, como nós sabemos, que configurada no debate mundial. Então, eu queria só provocar um pouco mais para nós pensarmos o que é que muda na relação entre Estado e mercado hoje. O Postman, por exemplo, falava, no debate que nós tivemos, sobre o papel das empresas no controle do PIB. Nós temos estudado muito pouco isso em relação à Petrobras, em relação a várias grandes empresas no Brasil, ou grandes empresas em estados, por exemplo, países da América do Sul, e para entender se essa tensão realmente é uma tensão efetiva e qual grau nós podemos nos situar quando analisamos, por exemplo, o Código Florestal.